Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de pararmos nesse dia e horário combinado entre nossa comunidade de fé para cultuarmos o nome do Senhor. Eu desde já lhe desejo uma boa semana que se inicia hoje, no domingo, e desejo também bênçãos muito grandes para a sua célula. Eu não posso deixar de dizer que a minha célula essa semana foi uma bênção. Nós nos emocionamos, nós demos gargalhadas, nós desfrutamos de um estudo muito bom e que foi muito bem ministrado pela nossa irmã Carol Esquerdo. Nós ficamos muito felizes com o nosso estudo de célula. E estamos também com 5 desafios para esta semana. Então, líder, manda desafio para a sua célula, lembrando que célula que tem saúde multiplica e lembrando que a célula precisa ter visitantes, senão ela não é célula. Mas estamos muito felizes também com o nosso CCM. Agora estamos em virada de módulo. Hoje de manhã já aconteceu o nosso culto da visão e já estamos em virada de módulo. Também não posso deixar de falar da minha classe, que é o Descubra, né? O meu curso dentro do CCM, que é o Descubra. Para mim, é o módulo mais importante, porque se não houver o Descubra, não haverão as outras turmas. Então eu quero convidar você a estar observando na sua chamada de oração, a estar observando na sua célula as pessoas que podem ser convidadas, na verdade abençoadas, né? Com o convite para o Descubra. O Descubra é uma bênção. E nós descobrimos de fato muito a respeito da palavra de Deus, a respeito do verdadeiro evangelho simples e puro do Senhor Jesus. Estamos entusiasmados com o nosso CCM, com nossas chamadas de oração, entusiasmados com as nossas células e já estamos pensando no nosso culto presencial. Estamos nos organizando para retornarmos em outubro. Se Deus assim nos permitir, nós estamos contando com a colaboração e participação de toda a nossa liderança e sua também, que faz parte da Igreja Batista da Graça. Nós estamos também já nos planejando
para o Natal Sem Paredes. A nossa igreja, pela graça de Deus, ela não parou em nada do que ela fazia. Pelo contrário, ela acrescentou ao que ela fazia antes. E nós já estamos pensando no Natal Sem Paredes, porque a ação social está aí e nós, na verdade, estreitamos nossos laços com Deus, nós manifestamos nosso amor a Deus nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, que Deus te abençoe, como Igreja Batista da Graça, em nossa missão como igreja, para esse tempo que pode ser novo, mas que continua a ser a mesma regra de fé e prática. O livro mais antigo, mais atual e mais lido, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar em tudo que planejamos fazer para a honra e para a glória somente dele. Que Jesus seja exaltado em sua casa e em seu coração. Vamos agora adorar ao Senhor com dízimos e ofertas. Essa é uma maneira muito especial também de adorarmos ao nosso Deus, um Deus sempre fiel. E Ele nos abençoa não por causa dos nossos méritos, não há mérito em nós. Ele nos abençoa porque Ele é um Deus de natureza abençoadora. Ele é amor. Deus nos abençoa. E o que me estimula, me motiva e às vezes até me incomoda é o fato de Deus me amar tanto. Então eu quero retribuir esse amor, entregando a Ele a minha vida, o melhor que eu tenho, e também entregando a Ele parte do que Ele me abençoa no que diz respeito à vida financeira, porque é um prazer, é uma honra poder ajudar no sustento da expansão do reino de Deus através de nossa congregação. Está passando aí em nossa tela a conta bancária de nossa igreja. Você pode fazer sua transferência. Você também, que não é membro de nossa igreja, se desejar abençoar o trabalho da igreja, pode também estar depositando, se for com alegria e se for um objetivo de adorar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós nesse momento, enquanto também adoraremos com o nosso querido casal Renato e Miriam. Vamos adorar ao Senhor com eles. Quanta dor, quanta
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus pelo seu grande amor por nós. Eu quero hoje conversar com você, nesse tempo que nós estamos passando, um tempo de pandemia. É um tempo onde tem havido muita tristeza, desapontamento. É um tempo onde muitas pessoas estão sem esperança, estão muito decepcionadas. E é um tempo onde tem havido, inclusive, choro. As lágrimas, elas estão entre os seres humanos há muito tempo. As lágrimas sempre estiveram e sempre estarão entre nós. Elas nos acompanham do berço ao túmulo. As lágrimas são uma lembrança constante da nossa fragilidade. Eu não estou falando de lágrimas de emoção, nem lágrimas de alegria, mas eu estou falando das lágrimas que nós temos vertido nesse tempo, que apontam mesmo para a nossa fragilidade. E eu quero conversar com você no menor versículo da Palavra de Deus, registrado em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Para mim já está bem aqui aberto. Um versículo que geralmente a gente ensina logo às crianças, por ser tão pequenino. João 11, 35 diz: Jesus chorou. E é sobre as lágrimas de Jesus. É sobre lágrimas de amor que eu quero conversar com você hoje. Certo cristão afirmou uma vez: quando eu nasci, todos riam enquanto eu chorava. No dia da minha morte, dar-se-á ao contrário. Todos chorarão e eu estarei sorrindo. São palavras de um cristão. E apesar da beleza das palavras desse cristão, permanece o fato de que, de um modo ou de outro, as lágrimas sempre estarão presentes. Elas sempre estão presentes. Todos nós preferimos evitar o pranto, evitar a dor, mas o momento do choro é também propício para muitas descobertas. As lágrimas sinceras, elas têm o poder de nos levar para mais perto de Deus. Quando o rei Ezequias estava às portas da morte, ele derramou-se diante de Deus e Deus lhe respondeu, segundo Reis 20, verso 5, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E folheando a Bíblia, fazendo uma pesquisa, eu descobri algumas vezes em que muitos choraram, em ocasiões distintas e por razões distintas. Por exemplo, 2 Coríntios 2:4, o apóstolo Paulo chorou por causa da igreja de Corinto. Marcos 16:10, os discípulos estavam chorando por causa da morte de Jesus.
Lucas 7:13, a viúva da cidade de Naim chorava por causa da morte do seu filho único. Lágrimas de vergonha escorreram pelo rosto de Pedro após negar Jesus 3 vezes. Ele teve que encarar Jesus. Pedro saiu de perto de Jesus e chorou amargamente. Isso está registrado na Bíblia, em Lucas, capítulo 22, 60 a 62. Em Mateus 2, 16 a 18, apresentam as lágrimas de Raquel sob o impacto da perda dos seus filhos mortos pela ordem de Herodes. A Bíblia diz que Raquel chorou inconsolavelmente. Esaú e Jacó, 2 irmãos, chorando nos braços um do outro, verteram lágrimas de reconciliação. As lágrimas podem ser por alegria, como aconteceu em minha célula essa semana. Lágrimas podem ser por medo, lágrimas podem ser por gratidão, podem ser por vergonha, lágrimas podem ser pela presença de Deus que nos emociona, lágrimas podem ser por remorso, por tristeza, por revolta, por ódio, por saudade. Porém, eu quero, nesse momento, deixar para vocês a experiência de lágrimas que foram vertidas por amor. Pode ter existido na história alguém que tenha chorado mais do que Jesus, mas nunca existiu nem existirá alguém que tenha amado mais do que Jesus e derramado lágrimas com tão profundo e sincero amor. Ninguém pisa nesse planeta sem ser amado por Deus. Eu quero falar com você então sobre as lágrimas que Jesus verteu. Neste menor versículo da Bíblia está também a maior importância, que é o amor de Deus por nós. E sabe o que isto mostra? Que homem chora, que Deus chora. Por isso, quando você chorar, não se sinta mal. Jesus, 100% homem, 100% Deus, aqui nessa terra, ele chorou. Ele não foi indiferente à dor do ser humano. Jesus tinha sentimentos. Jesus se importava com a dor alheia. Jesus chorou. Jesus chorou por causa das dores das pessoas. E eu acredito que ainda hoje ele sofra por causa das nossas dores. A Bíblia registra em João 11, 34 a 36. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto ele o amava. Não é compreensível nem explicável a grandeza do amor de Deus. Deus, como um ser supremo, Criador de tudo, Criador de todos, ele poderia se importar tanto com as suas criaturas a ponto de morrer por elas. Somente um Deus, Criador de supremo amor, se importaria tanto com suas criaturas a ponto de morrer por elas. Eu gostaria que você visualizasse comigo Jesus chegando lá naquele cemitério de Betânia, com Marta e com Maria, as irmãs do defunto, as irmãs de Lázaro, as amigas de Jesus. Jesus, aquele poderoso operador de milagres, o sábio que ensinava com palavras excelentes, o Filho de Deus que tinha poder, que ensinava com total autoridade, aquele que tinha poder para não deixar morrer, aquele que tinha poder para ressuscitar, aquele que tinha o controle da situação, junto com Marta e Maria, chorando. Por que Jesus chorava se ele tinha a solução? Nessa hora, Jesus se apresenta ali no seu lado humano. Jesus se apresenta chorando como o Verbo que havia realmente se tornado carne e habitado entre os homens. Jesus chorou porque ele se entristeceu com os homens que estavam tristes. Jesus chorou porque ele se entristeceu com aquela família
que estava também triste. Jesus olhou para a tumba de Lázaro, Jesus olhou para as irmãs de Lázaro e ele foi invadido por uma profunda tristeza. É possível que tenha tido saudades, que tenha lembrado de tantos outros funerais, na dor da separação de tanta gente, que só acontecia por causa do pecado original. O pecado cometido por Adão e Eva. É provável que Jesus tenha chorado pelos pecados da humanidade ali, porque esses pecados eram responsáveis pela existência da morte. O salário do pecado é a morte. O que a Bíblia nos ensina é que Deus nos ama. É que Deus sente as nossas dores. Jesus chorou porque sentiu a dor daquela família. Jesus não é indiferente às minhas dores, às minhas lágrimas, às suas dores e às suas mazelas. Deus se importa com você. Por isso, Ele deu Jesus para morrer na cruz, a fim de nos salvar. Ainda hoje, Cristo caminha entre aqueles que padecem. Jesus é tocado pela sua dor. Jesus é tocado pelo nosso sofrimento. Jesus se comove com as nossas tristezas. Mas quando o Salvador chora, ele chora lágrimas que não são iguais às nossas. A diferença é que nós não encontramos nas lágrimas de Jesus nenhum traço de fraqueza. Não encontramos nas lágrimas de Jesus nenhum traço de desespero, nem de limitação. Como lá no cemitério de Betânia, Cristo sabia de tudo que ia acontecer. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe que por fim triunfará plenamente. Nós, às vezes, choramos porque nós não podemos fazer mais nada. Nós chegamos na linha final, nós chegamos ao nosso limite. Jesus não. As lágrimas de Jesus não são lágrimas de impotência, mas são lágrimas de um amor que se apressa em socorrer os aflitos com uma incrível suficiência e poder. Assim como Jesus sentiu a dor daquela família, Ele sente a minha e a sua dor. Jesus ama você e Jesus quer que a partir desta palavra você possa ser consolado e transformado pelo seu amor. E falando sobre as lágrimas de Jesus, que são lágrimas de amor, refletindo no fato de que Jesus chorou quando Lázaro morreu, porque ele sentiu a dor do próximo, eu quero, em segundo lugar, dizer para você que Jesus derramou lágrimas de amor e que Jesus derramou lágrimas também pela dureza dos corações. No dia em que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Mateus 23, 37 registra que Jesus exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes eu os quis reunir, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Essa expressão é muito forte. Eu quis, mas vós não o quisestes. A cidade de Jerusalém rejeitava a pregação dos profetas de Deus, dos profetas que Deus enviava. Por isso, Jesus sabia que eles iriam sofrer. E Jesus os avisa. Diz a palavra de Deus em Lucas 19, 43 e 44. Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus lamentou pela rebeldia da cidade de Jerusalém. Jesus lamentou porque ele ouve o que a gente não ouve, ele vê o que a gente não vê, ele sabe e sabia
o que a cidade de Jerusalém não sabia. Jesus vai alertá-los. Vocês não estão ouvindo a pregação dos profetas enviados por Deus. O coração do povo estava duro e Jesus sofreu com isso. Jesus quis acolher a cidade de Jerusalém, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Uma figura de linguagem que denota cuidado, amor e proteção. Mas Jerusalém foi rebelde. Jesus então avisou para Jerusalém: vocês vão sofrer. A Bíblia Sagrada diz: aquele que crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não tem a vida. Jesus avisou para eles, para aquela cidade, que eles iriam sofrer. E Jesus então chorou pela péssima escolha feita pela cidade de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Mais tarde, no ano 70 da era cristã, os romanos invadiram Jerusalém, arrasaram com aquela cidade, e as palavras de Jesus se cumpriram com amarga precisão. Entendam, queridos, que me ouvem nesta hora, Jesus não chorou por ele mesmo. Jesus não lamentou o descaso, ele não lamentou a ingratidão dos seus conterrâneos, nem a forma vergonhosa como ele foi tratado. O pranto de Jesus foi pelo mau uso que os pecadores faziam do livre-arbítrio e pelas consequências que adivinham disso. Você está entendendo? Jesus chora por causa do nosso coração. E quanto a você? Cristo tem razão para chorar pelo seu futuro? Sabe, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados, a resposta é não. Jesus, quando olha para o seu coração, ele não precisa chorar. Os seus pecados foram perdoados. Perdoados no nome de Jesus. O teu nome está escrito no livro da vida. E um dia você estará para sempre com o Senhor. Mas se você ainda não entregou a Jesus o seu coração, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não depositou a sua fé em Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, Jesus chora por você, como chorou pela cidade de Jerusalém, porque Ele sabe do seu futuro. Você também tem o livre-arbítrio. Quando a pessoa recebe Jesus, quer dizer, quando ela entende e aceita o amor de Deus por ela, manifestado na cruz do Calvário, essa pessoa promove uma festa no coração de Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas quando o coração é endurecido, as profecias não são ouvidas, como se deu na cidade de Jerusalém, Jesus chora pela dureza do nosso coração. Ouvi pastor Márcio Valadão pregando certa ocasião na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, em um encontro do DNA. E ele terminou a sua palavra com aquela doçura dele, característica dele, e ele disse: viva para fazer Jesus sorrir. E eu fiquei muito contente pela confirmação de Deus através daquele profeta, daquele homem de Deus. Porque uma oração que eu faço já há muitos anos a Deus é que eu quero dar a Ele motivos para sorrir. Você, depois que está ouvindo essa palavra, você tem a sua escolha. Se você escolher Jesus, Ele sempre chora por você. Ele chora por você. E você que corre o risco de depois não ter mais tempo para fazer a sua decisão por Jesus. Jesus chora por saber que a porta da oportunidade é aberta
e muitos não passam por ela, assim como ela foi aberta para a cidade de Jerusalém. Essa porta em breve irá fechar. O slogan de nossa igreja, Igreja Batista da Graça, é Jesus hoje, enquanto há tempo. Essa porta de oportunidade vai fechar e muitos vão perder essa chance por causa da dureza dos seus corações. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não existem os escolhidos para o céu e os escolhidos para o inferno. Deus ama a todos. O propósito de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E é por isso que Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne, habitou na terra, e Jesus foi à cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo. Jesus tem a mesma preocupação que teve com Jerusalém, ele tem com você. Ele morreu para que você pudesse viver eternamente após a sua morte aqui nessa terra. O amor de Deus é livre. O amor de Deus é livre e liberta. Ele concede liberdade. Mas o amor de Deus também respeita a escolha das pessoas, ainda que essa escolha seja negá-lo, não acreditar nele, não segui-lo, não tê-lo em seu coração, não tê-lo como Senhor, Salvador e Senhor de sua vida. E ainda que as pessoas escolham seguir por caminhos errados. Na cruz, lá no Calvário, Jesus estava entre dois ladrões. Ele estava no meio, como se fosse o pior dos três. Um ladrão creu, foi salvo. O outro, estando à mesma distância de Jesus que o ladrão que creu, ele não quis Jesus. Ele rejeitou Jesus. Jesus salva quem quer ser salvo. Jesus salva aquele que o quer, que o deseja e que se entrega a ele de coração. E quando nós nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo nos sobrevém. Jesus passa a habitar em nós através do Espírito Santo de Deus, que também é Deus. Jesus não chora por ele, ele chora por nós. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que Jesus fará cessar toda lágrima e todo pranto. Jesus chorou pela dor da família de Lázaro, pela dor dos moradores ali de Betânia. Jesus chorou pela dureza do coração daqueles moradores de Jerusalém que o rejeitaram. E Jesus chora por você, que ainda corre o perigo de morrer hoje sem salvação, e essa atitude te levar ao inferno. Sabe, não é mais muito comum falar a respeito do inferno. E muitas pessoas não falam no inferno e no céu como lugares, mas como um estado de espírito. Eu quero dizer para você que nós podemos estar em um ambiente onde o nosso estado de espírito diga: isso aqui é um inferno. Nós podemos estar num lugar onde o nosso estado de espírito diga: ufa, isso aqui é o céu. Há alguns que até brincam, né, quando estão em um lugar muito quente e eles entram num recinto com ar-condicionado, eles dizem: ai, isso aqui é o céu. Mas eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, tanto o inferno quanto o céu são lugares. E muitas vezes, quem prega a palavra de Deus, prega com muito carinho, prega com muito cuidado, mas com esse cuidado, com esse carinho, com esse respeito, nós corremos também o perigo de não declararmos a verdade bíblica, porque muitas pessoas preferem uma verdade que consola, uma mentira que consola, perdão. Muitas pessoas preferem uma mentira
que consola. Ou seja, preferem ser enganados. Mas eu não posso deixar de pregar para você o Evangelho puro e verdadeiro. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho começa aqui a vida eterna. Vai passar da morte para a vida. Ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E ele disse que é assim. Quem tem Jesus, na verdade não morre. Muda de residência. Daqui para os braços de Jesus. E onde Jesus está, é céu. Mas quem não tem Jesus, passa pela morte eterna, o sofrimento eterno no inferno. E segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não há comunicação entre céu e inferno. Não haverá possibilidade de sair do inferno e ir para o céu. Nem fazendo culto de 7º dia, nem culto de 30 dias, nem missa de 30 dias, nem missa de 7 dias. Depois que morrer, não há mais o que fazer. A entrega do coração a Jesus precisa ser feita de um modo consciente. Enquanto você ouve essa palavra, é mais uma oportunidade que você tem de saber que Jesus chora com você quando você sofre, e Ele chora por você quando o seu coração é empetrecido e não há lugar para o amor de Deus. Jesus não está indiferente às suas dores. Ele quer cuidar de você e Ele quer também salvar você dos seus pecados. Mas o mesmo Jesus que chora por nós e conosco, Ele fará cessar toda lágrima e todo pranto. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4, e eu já deixei a minha Bíblia aqui, marcadinha em Apocalipse, para facilitar. Apocalipse 21, verso 4. Eu tenho esse versículo aqui nas minhas anotações, mas eu quero ler nessa tradução que está aqui. Apocalipse 21, verso 4. Diz assim: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Depois que morrer, não vai morrer de novo. Ora, se depois que morrer não morre de novo, então é porque não passa a viver novamente depois que morrer. Depois que morrer, não há como reencarnar em outra pessoa. Se assim fosse, morreria novamente. Mas o que o texto diz é que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. E que lá no céu não vai haver morte. Lá no céu não vai haver dor. Lá no céu não vai haver lágrimas. Lá no céu não vai haver tristeza. As coisas velhas já passaram. No livro de Apocalipse, Cristo aparece novamente às voltas com lágrimas. Só que agora Ele não mais derrama, Ele as enxuga da face dos seus servos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, 17, ainda diz assim, Apocalipse 7, 17, vai dizer assim: Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Aleluia! Queridos, a causa mais antiga das lágrimas é a morte. Mas na presença de Deus, elas não mais existirão. No céu, todos os males que amaldiçoaram a humanidade
e sobre ela pesaram serão extintos. Não haverá condenação no céu. No céu não haverá pranto para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Lá no céu estarão os que estão em Cristo Jesus. E para eles não haverá pranto. Mas aqueles que morrem sem Cristo sofrerão o tormento eterno. E Cristo ama todos. Ele chora pela dor de todos. Ele quer salvar a todos. Se passou pela sua mente, que pena, eu até queria ir a Cristo, mas do jeito que eu sou, quem eu sou, eu não posso ir a Cristo. Eu quero dizer para você que não, que nesta hora, o amor de Deus é oferecido a você. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que quer melhorar. O Senhor ama a todos. Ele ama você como você está. Ele ama você como você é. Mas Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer melhorar você. Se aqui nesse mundo é impossível não chorar, lá no céu será impossível chorar. Jesus oferece a você uma eternidade sem lágrimas. Você pode imaginar algo assim? O pranto tem sido nosso companheiro desde que nós nos entendemos por gente. Lágrimas permeiam a vida dos seres humanos, do berço à sepultura. Nós choramos por causa das dores físicas, nós choramos de vergonha, nós choramos pelo temor, mas no céu não haverá nada disso. No céu não haverá choro, não haverá ranger de dentes, haverá sim no inferno. Mas todos nós podemos ter, que estamos hoje meditando nessa palavra, temos a oportunidade de sermos resgatados dos nossos pecados e recebermos o amor de Jesus. Não é por nossa causa, é por causa dele, é pela graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. O amor de Deus por nós é inigualável. Deus venceu todos os obstáculos e não poupou nem mesmo o seu único filho Jesus, para que eu e você pudéssemos ser livres do tormento eterno, onde não haverá choro, nem lágrimas, nem tristeza, nem ranger de dentes, mas vamos desfrutar de uma eternidade sem lágrimas, porque Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus atravessou o vale da sombra e da morte, mesmo sendo Deus, para que fosse oferecido a mim e a você um lugar no céu. Ele disse: vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar. No fim da jornada, vitória e consolo estão assegurados. Não por alguém que desconhece o que nós sentimos, mas pelo Salvador, Jesus Cristo, que chora conosco, que chora por nós, que se compadece de nós. Muitos anos atrás, um pregador viajava pela zona rural da Inglaterra e, ao passar em frente a uma fazenda, ele observou no alto de um celeiro um antigo catavento. E naquele catavento estava escrito a frase: Deus é amor. À medida que o vento mudava de direção, a haste em que as palavras estavam gravadas também giravam de um lado para o outro lado. Intrigado, o pregador desceu do carro, chegou ali na porteira, começou a bater papo, conversa vai, conversa vem, e ele tinha uma pergunta que não queria calar. Ele perguntou então àquele fazendeiro: com licença de eu lhe fazer uma pergunta, qual a intenção do senhor quando escreveu aquelas palavras no catavento? Por que o senhor escreveu Deus é amor no catavento? Por acaso o senhor está querendo insinuar que o amor de Deus é assim inconstante? Que oscila como oscila aquela haste? Surpreso com a pergunta, o fazendeiro disse: claro que não. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu quero enfatizar exatamente o contrário. Não importa de onde o vento sopre e nem o quanto ele seja forte, Deus
continua sempre sendo amor. Não importa se o vento sopre para lá, se ele sopre para cá. Se ele é um vento suave ou se ele é um vento forte. Deus é e sempre continuará sendo amor. 1 João 4:8 diz: Deus é amor. Se a sua esperança está morrendo, se as suas lágrimas não cessam, se você está num momento em que você não vê saída, eu quero te lembrar que você não está sozinho. Sua dor é conjugal, você não está sozinho. Sua dor é espiritual, você sente que demônios estão enviando setas com a sua vida, contra a sua vida, você não está sozinho. Deus é amor. Deus ama você. E Ele quer enxugar as suas lágrimas e te oferecer em Jesus uma eternidade sem lágrimas. Seja qual for o momento ou a razão das suas lágrimas, eu quero dizer para você: deixe o Salvador te ajudar e te guiar. Deixe Jesus cuidar de você. Ele quer enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Enxergue as verdades que com olhos secos você não seria capaz de enxergar. Quem sabe eu não sou tanto quanto pensava, eu não me basto a mim mesmo, eu preciso de alguém que seja de outro padrão, sem ser humano, eu preciso de Deus. Sozinho é muito difícil. Eu preciso do amor de Deus. Decepção e alegria, separação ou encontro, embaraço e compaixão podem nos sobrevir sem aviso. O que não muda nunca é o cuidado de Deus. É o interesse profundo de Deus por nós. É a sua presença como garantia constante de que não estamos sozinhos. Saber que Cristo nos acompanha enquanto nós choramos e que poderemos ter uma eternidade sem lágrimas, renovam as nossas forças. Talvez você diga: eu concordo com tudo isso, até sinto algo diferente agora no meu coração, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. O que você precisa é falar com Deus, conversar com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te apresento as minhas dores, eu quero que o Senhor enxugue dos meus olhos toda lágrima aqui. Sempre que eu chorar, eu saberei que não estou só, que o Senhor está comigo, enxugando as minhas lágrimas, mas eu também quero desfrutar daquele tempo em que para sempre o Senhor enxugará as minhas lágrimas. Eu quero tê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Sabe, o fazendeiro tinha razão. Não importa para onde o vento sopre e nem a sua força, Deus continuará sempre sendo amor. As lágrimas que Jesus chorou foram lágrimas de amor. Eu te convido a deixar que os dedos de Jesus sequem, enxuguem hoje as suas lágrimas e que você comece a viver uma nova vida no consolo e salvação do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é amor. Muito obrigada pelas lágrimas de Jesus por nós. Muito obrigada porque o Senhor chora quando nós choramos. Obrigada porque o Senhor chora por nós e nós não queremos fazer o Senhor chorar por causa do nosso coração duro. Por isso, nessa hora, eu clamo para que o Espírito Santo amoleça o nosso coração. E que todos nós que nesta hora ouvimos essa palavra que veio da Bíblia, que veio do Senhor, que nós possamos entregar o coração a Ti. Crer em Jesus como o único suficiente Salvador
e que as lágrimas de Jesus por nós sejam lágrimas de amor por causa da nossa dor, mas que Jesus não precise chorar pela dureza do nosso coração. Nós nos rendemos ao Senhor, precisamos do Senhor, amamos o Senhor, e porque amamos o Senhor e reconhecemos o seu amor por nós, o nosso coração é do Senhor, ele pertence ao Senhor. Obrigada, porque há um lugar separado no céu para todo aquele que crê no Senhor. E eu creio, nós cremos e nos alegramos, porque um dia poderemos estar com Jesus no céu. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dor, de sofrimento e de lágrimas, muito obrigada, porque nós não estamos sozinhos. Não importa se o vento é contrário, os nossos olhos estão no Senhor e sabemos que o Senhor também olha por nós. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus.